Nós queremos convidar o reverendo Rodrigo Broto, que é, além de companheiro de ministério, um grande amigo. Nós conhecemos no Piauí, caminhamos juntos por um bom tempo e temos a felicidade de encontrá-lo aqui, ele e a sua família, aqui em Brasília, que é a terra dele. E teremos o privilégio de hoje ouvir a palavra do Senhor por meio desse servo do Senhor. Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como o pastor Renato falou, nós nos conhecemos lá no Piauí. Eu tive a oportunidade de ser pastor ali em Teresina por 9 anos. Já estávamos fora de Brasília há 19 anos. Todo o meu ministério foi no Nordeste, também em Recife e João Pessoa. E aprove ao Senhor, na sua soberania, nos trazer de volta agora no meio do ano. Acabamos de chegar praticamente de volta a Brasília para servi-lo aqui. Então, minha família está comigo, Alessandra, Sofia, Tito, Giana e o Luca no ventre, e uma amiga nossa lá de João Pessoa também, a Ana Letícia. Quero agradecer ao pastor Renato, ao conselho da igreja, por essa oportunidade de estar com os irmãos aqui nessa noite, cultuando e agora trazendo a mensagem da parte do Senhor. Abramos as nossas Bíblias em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Eu farei a leitura dos versículos 1 a 20, e essa é a porção da palavra de Deus sobre a qual meditaremos nesta noite. Aqui nós vemos a importância da religião do coração. Mateus 15, de 1 a 20, a leitura da palavra, e também aqui os versículos que estudaremos na pregação. Mateus 15, a partir do versículo 1, essa é a palavra da salvação. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Amém. Vamos orar.
Senhor nosso Deus, nós te damos glória e louvor e graças por esse momento de culto. Que privilégio, ó Deus, temos a cada dia do Senhor de nos reunirmos na tua casa para a tua santa adoração e nesse momento, tendo já participado dos elementos de culto que o Senhor mesmo determina, o Senhor nos entrega a tua palavra por meio da pregação. Ó Deus, abre os nossos ouvidos e principalmente, ó Deus, trata nos nossos corações nessa noite. Que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos livre da hipocrisia, que o Senhor nos mostre, ó Deus, que a tradição meramente humana, ela anula, ela invalida a tua palavra. E nós queremos nos arrepender disso. Se ainda praticamos qualquer coisa que não seja exclusivamente da tua palavra, mas que seja ainda de tradição de homens. Tende misericórdia de nós e salva nessa noite, ó Deus, aqueles que ainda não tiveram a circuncisão do seu coração. Transforma corações nessa noite, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Entre as brasileiras, 1 em cada 5 mulheres adultas está em risco de desenvolver doenças cardiovasculares. O infarto em mulheres é mais fatal do que entre os homens. No mundo, as doenças cardiovasculares são a maior causa de morte entre as mulheres, com 8 milhões de mortes por ano. Este número é 8 vezes maior do que o de mortes por câncer de mama. Apesar do alto risco, poucas mulheres visitam o cardiologista regularmente. No Brasil, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte entre as mulheres. Essa informação é retirada de um artigo científico de uma revista de medicina, nos mostrando algumas coisas curiosas. Geralmente, quando nós pensamos em infarto ou algum problema cardiovascular, nós geralmente imaginamos isso ligado a um homem. O artigo está nos mostrando algo diferente. Nós estamos no mês de outubro, o Outubro Rosa, que muito bem incentiva as mulheres a buscarem exames e até mesmo tratamento para o câncer de mama. E aqui o artigo nos diz que problemas cardiovasculares atingem 8 vezes mais, fazem mulheres morrerem 8 vezes mais do que o câncer de mama. Ou seja, precisamos de um outro mês e uma outra cor que incentivem não só mulheres, mas também homens a cuidarem do seu coração. E assim eu pergunto a vocês, como vocês têm cuidado do coração de vocês? Isso vai desde a alimentação até a questão do exercício físico. E obviamente envolvendo aí também exames e visitas constantes aos médicos. Nós sabemos que, infelizmente, nós não cuidamos bem da nossa saúde e isso inclui o nosso coração. E se isso é perigoso, meus irmãos, em relação à nossa condição física, o nosso coração físico, esse músculo tão essencial para as nossas vidas, quanto mais é imprescindível que nós cuidemos do nosso coração espiritualmente. E é disso que Jesus está tratando aqui em Mateus 15, a partir do versículo 1. Por isso, ele nos fala a respeito da religião do coração. Ele nos mostra a importância disso, em contraste com uma religião que é baseada meramente em falsa tradição e que leva, por exemplo, a uma falsa adoração. Se você perceber bem no Evangelho de Mateus, Jesus aqui é confrontado por fariseus e escribas que vieram de Jerusalém. E se você olhar para Mateus 14, não faz muito sentido que haja esse confronto. Em Mateus 13, nós temos o lugar
clássico da Bíblia, aqui no Evangelho de Mateus, onde Jesus ensina por meio de parábolas. Logo em seguida, então, nós vemos a morte de João Batista, por causa de perseguição, porque ele prega o Evangelho e sofre retaliação por isso, inclusive lhe tirando a vida. E aí Jesus faz milagres, inclusive andando por sobre as ondas do mar. E isso, na verdade, então deveria atrair pessoas a Cristo. Mas não é o que acontece. Da mesma forma que João Batista é morto por causa do Evangelho, Jesus agora vai ser confrontado por causa do verdadeiro Evangelho. Não tenham dúvida, meus irmãos, preparem o coração de vocês. Todas as vezes que vocês lidarem com a religião do coração ou com o verdadeiro e genuíno Evangelho, o único que existe, vocês confrontarão a falsa religião. Vocês confrontarão a falsa adoração. Precisamos de corações fortes e preparados, transformados pelo Senhor, para entender que o coração da verdadeira religião é a religião do coração. Em outras palavras, o cerne, a coisa mais importante daquilo que nós chamamos de religião, é a religião do coração. É a única verdadeira. Tudo mais é mera religiosidade. E infelizmente nós temos dentro das nossas igrejas alguns que ainda se encontram debaixo de mera tradição humana. Jesus vem nos confrontar essa noite. Jesus quer transformar os nossos corações. Se Ele já nos deu um novo coração, Jesus quer purificar-nos ainda mais. Se Ele ainda não deu um coração novo para você, ouça com atenção, se arrependa e busque um transplante cardíaco. Jesus começa essa confrontação nos mostrando nos versículos 1 a 6 a religião da falsa tradição. A religião da falsa tradição. Vejam aí mais uma vez, versículos 1 a 6. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Nós vemos aqui no versículo 1, os fariseus e escribas saindo de Jerusalém, ou seja, eram os principais dos fariseus e dos escribas. Jerusalém era a concentração da religião da época. Jesus está mexendo com os corações das pessoas. Jesus está ensinando por meio de parábolas, Jesus está realizando milagres, Jesus está anunciando o evangelho do reino, pessoas estão se convertendo, e ele está, em certo sentido, tirando o conforto da religião da época. Fica evidente, então, que fariseus e escribas seguiam e eram líderes de uma falsa religião. Eles foram os principais inimigos de Cristo. Quando Cristo, na verdade, estava fazendo o bem e pregando a graça de Deus, esses homens buscavam persegui-lo. Esses homens queriam agora confrontá-lo e o fazem tratando de um problema pequeno, mas que demonstrava a gravidade do pecado dos seus corações.
E aqui fica uma dica para nós. Esses homens estão preocupados, em certo sentido, com a higiene dos discípulos de Cristo. E essa higiene tem a ver com a tradição dos anciãos. Ora, a higiene é uma coisa boa. Nós precisamos praticar a boa higiene. Mas isso jamais seria um motivo de concentração, de confrontação a respeito do que os discípulos de Jesus faziam ou não. E é exatamente isso que nós vemos no versículo 2. Porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem. O problema não é a higiene. O problema é que os discípulos de Jesus não estavam seguindo as regrinhas humanas daquela tradição. E aí, meus irmãos, nós começamos a perceber o quanto o nosso coração pode ainda estar inclinado a cuidar mais das regrinhas da tradição humana do que a própria palavra de Deus. Esse era o coração farisaico. Esse era o coração do escriba, preocupado com as picuinhas, preocupado com coisas que não eram tão importantes assim. E era um espírito de julgamento errado. Eles procuravam alguma coisa para acusar Jesus e seus discípulos, mesmo que fosse algo tão desimportante como isso. Qual é o seu espírito em relação aos outros? Você muitas vezes procura um erro ou a quebra de uma regra no outro para poder acusá-lo ou denunciá-lo a alguém? Isso pode ser uma manifestação ainda de farisaísmo em nós. Lembrem-se, o nosso coração precisa ser tratado constantemente, porque nós somos inclinados à religiosidade. Antes de sermos alcançados pela graça, inevitavelmente, nós vivíamos em uma religião de obras. Nós vivíamos em uma religião de regrinhas. Se eu cumpro as regrinhas, eu estou em paz com esse Deus minúsculo, com letra minúscula, um ídolo. Esse é o resumo de todas as religiões de obras. A única religião verdadeira é a religião do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E talvez você diga assim, mas antes de eu ser convertido eu não tinha religião alguma. Isso é uma religião. Ser ateu é ser religioso. Todo ser humano, porque é a imagem e semelhança de Deus, ele necessariamente busca uma divindade, mesmo que ele diga que não busca. O seu Deus é Ele mesmo. O seu Deus são as suas regras. E aqui então Jesus confronta a tradição dos anciãos com a palavra de Deus. E essa é a única maneira, meus irmãos, de nós confrontarmos em nossas vidas as tradições humanas que ainda guiam os nossos passos. Vejam que no versículo 3, então, Jesus responde a pergunta com outra pergunta. Ele diz, por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Por causa da tradição. E aí Jesus cita o quinto mandamento e uma consequência do quinto mandamento. A lei de Deus, a palavra do Senhor. Jesus aqui está mostrando que para vencermos o problema da tradição meramente humana, nós precisamos nos ater à palavra de Deus somente. E não tenham dúvidas que quando nós fazemos isso, a palavra de Deus nos purifica. A palavra de Deus vai mexendo, ela vai entrando lá no nosso íntimo.
ela vai purificando o nosso coração e ela vai nos tornando cada vez mais dependentes exclusivamente da palavra, e nós vamos percebendo o quanto as tradições são inúteis. Quando nós falamos sobre tradição, principalmente no Brasil, principalmente na nossa cultura, não tem como nós não sermos levados imediatamente à ideia do catolicismo romano. Eu não sei se você já foi católico romano, como eu fui. Eu não sei se você tem parentes ou vizinhos que são católicos romanos. Você certamente deve trabalhar com alguém que se diz católico romano. Você entende muito bem o que significa o catolicismo romano. E se tem um dogma falso no catolicismo romano, é o de igualar a tradição papal, as decisões papais, com a autoridade das escrituras. Basta você ver quantas coisas não são praticadas, ou na missa, ou na vida de um católico romano, que não são bíblicas. E se você pergunta a essa pessoa, por que você pratica isso? Por que você crê nisso? Ela vai responder, porque isso vem da tradição. O Papa, os cardeais, os padres, dessa autoridade meramente humana, vêm várias heresias e, por isso, práticas falsas. Deus condena o catolicismo romano. Deus condena qualquer religião que invalida as escrituras por causa de tradições. É o que Jesus fala aqui. A conclusão dele é: vocês invalidam a palavra de Deus, versículo 6, por causa da vossa tradição. Ele explicou. Ele cita o quinto mandamento, uma consequência do quinto mandamento, escritura pura, e ele explica no versículo 5, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim. Jesus fala, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. Em outras palavras, Jesus está dizendo, vocês aí fariseus e escribas, de acordo com a lei de Deus, de acordo com a sua palavra, precisavam cuidar de seus pais. E vocês então, dizendo que estão dando o seu dinheiro para a igreja, deixam de cuidar dos seus pais. Não é isso que a palavra ensina. É como se, trazendo para os nossos dias, nós, graças a Deus, praticamos isso hoje no culto solene, nós trouxemos os nossos dízimos e ofertas, a palavra de Deus nos ensina isso. Mas se você está ofertando ou trazendo seus dízimos à igreja e os seus pais estão passando necessidade, há um desequilíbrio na sua vida espiritual. E nós vemos, infelizmente, em algumas falsas igrejas por aí, que as pessoas são incentivadas a trazer o seu dinheiro para a igreja, muitas vezes um dinheiro que elas não têm, em troca de algo. Ou para talvez receber ainda mais dinheiro, ou se tornarem ricas e serem abençoadas materialmente por Deus. Nessas falsas igrejas, essas pessoas são capazes de dizer, líderes falsos podem dizer, olha, deixem de cuidar de seus pais, invistam na igreja e vocês vão ver como vocês vão ficar ricos. Isso é um exemplo do que a tradição meramente humana faz com até mesmo alguém que com uma boa intenção procura servir ao Senhor. Cuidado com as tradições. Mas lembremos-nos que não é a tradição em si que é errada. Eu estou frisando aqui falsas tradições, tradições meramente humanas. A Bíblia nos mostra que existe tradição boa, existe tradição bíblica. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios 11. Nós temos vários outros exemplos lá em Tessalonicenses, outros textos que usam
essa ideia, nos mostrando que há aquilo que flui da palavra e que se torna tradição boa. 1 Coríntios 11, versículo 2. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. A palavra aqui, tradições, é aquilo que no momento, no período apostólico, não vinha diretamente de um texto bíblico. Jesus, ele cita 2 textos bíblicos para contradizer as falsas tradições farisaicas. Mas aqui Paulo está dizendo então que já havia no período apostólico ensinamentos que obviamente fluíam da Escritura, mas não estavam ali necessariamente em algum versículo da Bíblia. O que é essa tradição então para nós hoje? O que é uma doutrina bíblica que precisa ser seguida enquanto tradição? São os nossos credos, os nossos catecismos, as nossas confissões. Alguns vão dizer, mas esses são textos humanos, nós não precisamos disso, só precisamos da Escritura. Não. Nós somos uma igreja presbiteriana, e nós temos então, para um norte teológico, para um guia, inclusive de interpretação da própria Bíblia, e para tomarmos cuidado com outros ventos de doutrina, nós temos símbolos de fé. Você conhece a sua tradição? Se você é presbiteriano aqui nessa noite, você entende a importância disso para uma igreja não sair dos trilhos? Pode ter certeza que crermos e até conhecermos e estudarmos e ensinarmos às nossas crianças a nossa tradição é algo riquíssimo, é um tesouro. Paulo fala em outro lugar, que deve ser passado de geração em geração, e que de modo algum fere o princípio de sola escritura. Nós estamos chegando mais uma vez a 31 de outubro. As igrejas se preparam para celebrar mais um ano da Reforma Protestante. E vocês sabem como a Reforma Protestante foi um momento na história em que o Espírito Santo levantou homens para confrontarem aquelas tradições medievais do catolicismo romano, que nunca tiveram e nunca terão respaldo bíblico, por isso são tradições falsas. Mas ali na Reforma Protestante, o princípio do sola escritura, somente as escrituras, somente a Bíblia, ela não é igualada a qualquer outra coisa. Não precisamos de mais nada além das escrituras, como regra de fé e prática, para vivermos as nossas vidas agradando a Deus e tendo a certeza da salvação. E aí talvez você diga, mas pastor, você acabou de dizer que nós temos também os nossos credos, as nossas confissões, os nossos catecismos. Isso não é ir além do sola escritura? Não, não é. Porque diferentemente das falsas tradições, meus irmãos, a nossa herança reformada, a nossa herança presbiteriana, por que não, ali manifestada nos símbolos de fé, são manifestações de doutrinas bíblicas. Você jamais vai ver um texto confessional ou credal ou de tradição boa sem ter ali as referências bíblicas. Aliás, não aceite qualquer coisa porque simplesmente é um símbolo de fé presbiteriano. Sejamos bereanos. Que documentos são esses lá da Assembleia de Westminster que
até hoje influenciam a igreja presbiteriana. Você vai lá e senta e vê as doutrinas e estuda, e você vai vendo como aqueles homens, durante quase 5 anos, um pouco mais de 5 anos, se debruçaram sobre as Escrituras e, debaixo de muita oração, construíram essa tradição maravilhosa. Mais uma vez, meus irmãos, o problema não é a tradição, o problema é quando essa tradição ela é meramente humana. E qualquer tradição que seja meramente humana, ela vai invalidar a palavra de Deus. E aqui vem um outro cuidado. Nós temos, muitas vezes, tradições meramente denominacionais. Nós temos tradições que não fluem das Escrituras diretamente, ou que não se encontram nesse tesouro histórico de anos de teologia sendo trabalhada e aplicada. E nós achamos que nós temos até o direito hoje, no século 21, de rejeitar essas coisas e viver de acordo com o que nós aprendemos há pouquíssimo tempo. E eu digo para você, cuidado, porque talvez você nem saiba a razão pela qual você faz algo. Mas quando vem um mestre, um pastor, um líder e diz: nós não podemos agir assim. E aí a sua resposta é: mas nós fazemos isso há anos. Essa é a tradição da igreja. Os meus avós faziam, meus pais fizeram, eu estou ensinando aos meus filhos agora. Se não for bíblico, meus irmãos, nós precisamos abandonar. Não interessa há quanto tempo a igreja está fazendo. Se não for bíblico, é motivo de arrependimento e de entendimento que vivemos em qualquer tempo ou em qualquer circunstância debaixo do sola Escritura somente. Isso inclui aquilo que eu chamei de tradições denominacionais. Isso nos leva, meus irmãos, ao nosso próximo ponto. Jesus, em primeiro lugar, apresenta então a religião da falsa tradição. Ele não lida então apenas com tradições lá de fora, no nosso caso, por exemplo, o catolicismo romano ou outras coisas, mas ele lida também com a falsa tradição dentro da igreja, e agora ele vai mostrar isso principalmente na área do culto. Ele mostra para nós, a partir do versículo 7 até o 9 de Mateus 15, a religião da falsa adoração. Uma coisa leva a outra. Se a minha vida é guiada por falsa tradição, se a minha vida é guiada por tradição que não vem das Escrituras, isso vai me levar à idolatria, isso vai me levar a um culto que não agrada a Deus. Vejam aí, por favor, a religião da falsa adoração, versículos 7 a 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Jesus Cristo olha para aqueles homens e os chama de hipócritas. Como é que você se sentiria sendo chamado hoje de hipócrita? Nós precisamos entender aqui que a palavra hipócrita, ela vem de uma explicação da própria ideia de hipocrisia. A ideia aqui do hipócrita é aquela do teatro grego, onde homens e mulheres colocavam uma máscara de cera para interpretarem papéis. Ou seja, o hipócrita é aquele que vive de uma certa maneira em público, como um ator, com uma máscara,
mas que nos bastidores ele é outra coisa completamente. Esses eram os fariseus. Os fariseus se mostravam em público, oravam em público. Jesus trata disso nesse evangelho, lá no Sermão do Monte. Mas eles não amavam a Deus. Eles se sentiam tão santos, mas não tinham nada de santidade. Tanto é que a santidade de Jesus Cristo confrontava aqueles homens. Pois a santidade de Jesus Cristo era uma santidade sincera, verdadeira, de coração, e não apenas externa. Não apenas para que outros vissem e os achassem os tais. Hipócritas. Eles sabiam o que estavam fazendo. Pareciam ser tão espirituais, mas eram falsos. Uma falsa espiritualidade que se manifestava então no fato de que eles honravam a Deus com os lábios, mas o coração estava longe. Eles cultuavam a Yahvé. Eles ainda mantinham as leis cerimoniais até aquele momento. Mas como Isaías capítulo 1 nos mostra, eles levantavam as mãos, mas as mãos deles estavam cheias de sangue. Nós muitas vezes nem sabemos que podemos ser hipócritas ou agindo de forma hipócrita. Jesus aqui trabalha mais uma vez a ideia do coração. Ele fala: vocês estão vindo à igreja, vocês estão me louvando, vocês estão passando por todos os elementos da liturgia, mas o coração de vocês está longe de mim. E aqui nós temos pelo menos dois problemas. O primeiro deles é o problema do ritualismo. A falsa tradição leva a ritualismo. A missa é um exemplo claro de um ritual falso, idólatra, por que não, pagão. Homens e mulheres vão ali achando que estão louvando a Deus e tal, e aquilo não passa de uma encenação. Deus não aprova aquilo. E aí talvez você me diga: mas pastor, o que importa é a intenção da pessoa, o que importa é a intenção com a qual ela vai ali. Não, não é. Deus não quer ritos. Deus quer um culto verdadeiro. E aqui mais uma vez nós temos a maravilhosa segurança, apoio, estrutura da tradição bíblica. Você já ouviu falar no princípio regulador do culto? Depois vocês podem estudar com calma, se ainda não o conhecem muito bem. O princípio regulador do culto, de maneira bem resumida, é aquilo que procede da palavra de Deus, nos ensinando como Deus quer ser cultuado. Não como nós imaginamos que Ele queira ser cultuado. É uma pergunta simples para vocês meditarem a respeito, conversarem com a liderança de vocês e entenderem se essa igreja local está realmente cultuando a Deus, não só de palavra, mas de coração. As músicas que vocês cantam agradam a Deus? A forma como vocês cantam essas músicas agrada a Deus? O que vocês fazem no culto solene agrada a Deus? A pergunta jamais é se você se sente bem, se você entende que você está agradando a Deus. Não, não, não. O princípio ele é bem mais objetivo do que isso. E a religião da ação, graças a Deus, nos livra de subjetividade. Não é meramente o que eu experimento ou o que eu sinto, mas o que a Bíblia ensina a respeito de como devemos honrar a Deus, não só com os lábios, mas principalmente com o coração. Nós temos
anos e anos e anos de tradição reformada que flui das Escrituras, nos mostrando o que é um culto que agrada a Deus no século 21, lá em Brasília. Como é que nós temos nos aproximado de Deus em culto? O outro problema é nós podermos então dizer, não, o nosso culto ele segue à risca o princípio regulador. Mas mesmo assim, meus irmãos, não termos o coração voltado para Deus. Ou seja, não é nem a subjetividade como o fator de aprovação do culto a Deus, e muito menos seguir a objetividade à risca, achando que basta que seja assim. É Jesus falando, a palavra ensina como eu devo ser adorado, e nós nos achegamos a Ele em obediência e entregando plenamente o nosso coração e todo o nosso ser. Na nossa tradição reformada, nós temos um exemplo muito claro disso. Em uma carta a Farel, Calvino escreveu assim: porque sei que não sou o meu próprio Senhor, eu ofereço o meu coração como verdadeiro sacrifício a Deus. Calvino era conhecido como o teólogo do Espírito Santo. Calvino nos ensina uma teologia de devoção. Você já leu as Institutas de Calvino? Um outro exemplo maravilhoso de uma tradição bíblica que deve nos guiar hoje em relação a tantos assuntos teológicos, a como vivermos na prática aquilo que agrada a Deus, não só em culto, mas no nosso dia a dia. Calvino entende o que significa dar a Deus o coração. Tanto é que um emblema de Calvino, né, um símbolo ligado a ele, é uma mão e um coração sendo entregue. E ali em latim, escrito, o meu coração te ofereço, ó Senhor, de modo pronto e sincero. Você já ofereceu o seu coração assim a Deus? É assim que você se apresenta a Deus, não só em culto, mas em todos os momentos da sua vida? Ou nós ainda agimos de forma hipócrita? Ou você pode dizer que você é membro da igreja, mas você ainda não foi salvo pela graça? Não se enganem, meus irmãos. Há muitos exemplos disso no meio da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós, então, nos reconhecermos como verdadeiros crentes, como aqueles que não são membros apenas de uma igreja local, que não estão apenas num hall de membros, mas que fazem parte, sim, da igreja do Senhor Jesus Cristo, que cultuam a Deus verdadeiramente, que buscam, então, agradá-lo em tudo. Nós compreendemos a importância da religião do coração. E esse é o nosso terceiro ponto. Jesus mostra, então, em confrontação àqueles homens e a nós hoje, ele mostra a religião da falsa tradição, que leva necessariamente a uma religião da falsa adoração. E aí ele traz a solução. A religião do coração. A religião que não é meramente formal ou externalizada, ou um teatro, mas é uma religião onde homens e mulheres, crianças,
agem de acordo com a palavra de Deus em todas as áreas da sua vida. Vejam aí a partir do versículo 10 até o 20. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explicai-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Que solução é essa que Jesus Cristo dá para nós nessa noite? Nós que ainda podemos lavar as mãos antes de comer, mas que ainda somos tão impuros em relação ao nosso coração. Talvez você nessa noite, como já mencionamos anteriormente, já seja membro da igreja, mas ainda não tenha sido salvo pelo Senhor Jesus Cristo. É isso que os fariseus não compreendiam. Você percebe aqui? Jesus está ensinando aqueles homens, Jesus está confrontando aqueles homens, Jesus está dando a eles a oportunidade de se arrependerem. Mas ao ouvir o ensinamento de Jesus, os discípulos falam para Jesus: os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Porque Jesus faz uma reversão completa aqui. Os fariseus eram limpinhos por fora e podres por dentro. Cheirosos por fora e fedorentos por dentro. Eles achavam então que o que mais importava era o exterior. O externalismo. O que as pessoas conseguem enxergar em nós, mas nós sabemos que Deus vê o coração. Deus vê quem nós realmente somos. E a reversão que Jesus fala aqui é exatamente isso. Ele fala: o que sai da boca do homem contamina o homem, e não o contrário. E se você tem uma tendência farisaica, cuidado. Porque lembra que eu falei que aquele que tem a tendência farisaica, ele está preocupado com picuinhas, ele vê o irmão falhando em alguma coisa, ele vai lá correr para o pastor e dizer assim: viu o irmãozinho lá, como ele fez isso ou aquilo, o pastor vai fazer alguma coisa? Esse farisaísmo, ele está preocupado com o externalismo. Que roupa é aquela que a irmãzinha está usando? Que música é aquela que o irmãozinho está ouvindo? O que o irmãozinho está comendo? O que a irmãzinha está bebendo? De modo algum, eu estou dizendo que nós podemos ouvir qualquer coisa, nos vestirmos de qualquer modo, não nos preocuparmos com o que nós comemos ou bebemos, não é isso. Mas Jesus inverte a situação e ele fala: muitas vezes nós comemos mal, bebemos mal, nos vestimos mal, ouvimos música inadequada, vemos filmes inadequados, porque isso é a tendência do nosso coração. Não é o filme que traz poluição a nós em primeira instância. É o meu coração poluído que procura aquela cena impura. Jesus está mostrando para nós aqui que o tratamento não é meramente comportamental. Nós facilmente aprendemos
a encenar comportamentos adequados para parecermos crentes, quando na verdade nós ainda desejamos mais o mundo do que a Deus. Jesus está nos mostrando, meus irmãos, e aqui na criação de filhos, no relacionamento matrimonial, como presbíteros cuidam de suas ovelhas na igreja, que nós não lidamos apenas com as questões externas, mas nós lidamos primordialmente com o interno, com o coração, e isso por meio da palavra. É por isso, meus irmãos, que se o pastor de vocês começar a trabalhar o coração de vocês num aconselhamento bíblico usando a palavra, vocês vão se sentir expostos. A tendência vai ser: pastor, quem o senhor pensa que é? Mexendo com as profundidades do meu coração. Aí o pastor vai dizer: não sou eu, meu filho, é o Espírito Santo por meio da palavra. Isso na pregação, isso no aconselhamento, isso em qualquer momento em que a palavra é usada, e não meramente tradições humanas, regrinhas religiosas, mas o evangelho vai lá no coração e remexe e tira de você, e você fica nessa guerra. E não é só um evangelho de santificação, mas é um evangelho que salva. Se você precisa de um novo coração nessa noite, é só o evangelho que pode te salvar. Se você sabe exatamente, a cada domingo, você começa uma nova dieta, segunda-feira, agora vai. Segunda-feira, agora vai. Eu não vou mais beber, eu não vou mais fazer isso, eu não vou fazer mais aquilo. Na terça-feira você já cai. Na terça-feira você já comeu carboidrato demais. É porque você ainda não entendeu o evangelho. O evangelho da graça de Deus, que sim, trata do nosso coração, e que não é algo apenas da nova aliança, meus irmãos, isso é já desde o Antigo Testamento. Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios 4. Nós lemos Provérbios 3 hoje, nos ensinando aquilo que nós fazemos ainda na nova aliança. Nós honramos ao Senhor com os nossos bens, com dízimos e ofertas. Em Provérbios 4, 23, nós já lemos aquilo que Jesus está explanando em detalhes lá. Provérbios 4, 23 diz: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o coração, trata do teu coração, busca devocionalmente esse tratamento, debaixo dos meios de graça, usando a liderança que Deus deu a essa igreja para isso. Se você precisa confessar algo, você está lidando com algo, lutando contra o pecado, não consegue, talvez tenha chegado a hora de você chegar à sua liderança e dizer: me ajudem, por favor, eu não aguento mais. E eu sei que não adianta livro de autoajuda ou os 10 passos para a libertação. O que eu preciso é do evangelho na minha vida, por meio da palavra, trabalhando o meu coração. É assim que o Espírito Santo age e continua salvando aqueles que são do Senhor no processo de santificação. Os fariseus, diante da reversão que Jesus faz, eles se escandalizam. E Jesus mostra para eles, para os seus discípulos, uma palavra duríssima, que serve para nós nessa noite. Ele fala para os seus discípulos: se Deus não plantou,
essa planta morre, ela vai ser tirada, ela vai ser jogada fora, ela não serve para nada, ela não frutifica. São cegos guiando outros cegos, ambos vão cair no barranco. É essa a sua situação nessa noite? Se sim, então se arrependa. Não endureça o seu coração. Não fique pensando que você pode continuar vivendo assim na presença de Deus. Deus, Ele lida com os seus. E Ele claramente se desfaz daqueles que não lhe pertencem. Como é que eu pertenço a Deus, então? Como é que eu tenho certeza disso? Como é que essa certeza vai além da minha membresia à igreja? É importante, sim, mas não é a nossa garantia, não pode ser. A nossa garantia é Cristo. Pedro pergunta, então explica, por favor, a parábola. E Jesus explica. Vocês não estão entendendo ainda. Jesus, num certo sentido, também confronta os discípulos. Vocês não entenderam? Isso nos conforta. Se os discípulos não entenderam, nós estamos em boa companhia. Mas está nivelado por baixo. Já era para nós compreendermos. Já era para nós entendermos a importância do coração, e nós temos dificuldade em lidar com o coração. Os discípulos também tinham, não entendiam, e aí Jesus traz uma ilustração que todos nós entendemos. O que você come, sai e vai para lugar escuso. O que nós comemos sai do nosso corpo, nós sabemos muito bem como. Não é isso que traz impureza para o homem. O que entra, sai. O que traz impureza é o que está aqui. O que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. E essa lista, meus irmãos, do versículo 19, é terrível, é dura, mas ela é a realidade, porque do coração do homem procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. E aí talvez a gente possa olhar para essa lista e falar assim, realmente, aqueles terroristas, aquele povo do Hamas, eles se encaixam nessa lista aqui. Eles precisam de conversão. Eles precisam do evangelho. Meus irmãos, o que Jesus está dizendo nessa noite para mim e para você é que nós estamos nessa lista. Eu vou repetir. É do coração que procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Cuidado se a sua reação nessa noite é, mas eu nunca matei ninguém, eu nunca traí minha esposa, eu não sou viciado em pornografia, eu nunca roubei ninguém, eu não baixo coisas ilícitas na internet, eu não minto. A blasfêmia nunca esteve na minha boca. Se você é capaz de dizer isso nessa noite, diante dessa lista, eu lhe digo, sem medo de errar, você é um fariseu. Você é um hipócrita. Você precisa desesperadamente de um transplante de coração e só o evangelho é capaz de dar isso a você.
E aí eu te chamo, se você ainda não consegue ver muito bem essa questão, porque nós somos acostumados à ideia externalista, eu não entendi ainda a mensagem de Jesus lá no Sermão do Monte, quando ele fala que se eu olhar com lascívia para uma mulher, eu já quebrei o 7º mandamento. Eu não preciso me deitar com ela para isso. Eu chamo a sua atenção para você olhar para a tradição confessional. Vá depois ao Catecismo Maior de Westminster e leia ali. Prepare o seu coração. Talvez você tenha um infarto. Mas leia ali as descrições que eles fazem a respeito dos mandamentos do Senhor. E se você não se encaixar ali e não buscar desesperadamente a graça e a misericórdia de Deus, eu te digo parabéns, você já está no céu e não sabe. Mas não tem como. Porque diante dos 10 mandamentos do Senhor, nós somos expostos. E não somos expostos para cairmos em desespero, mas somos expostos para ouvir o que Jesus diz no versículo 20, o Evangelho nos salvando, nos dando a garantia de purificação. Jesus fala, são estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Jesus é irônico. Ele começa então lidando com a questão da higiene dos fariseus, e ele demonstra agora o evangelho poderosamente falando, não é a falta de lavar as mãos que contamina o homem. Em outras palavras, meus irmãos, usando a palavra dos fariseus contra eles mesmos, ele está dizendo, eu purifico os homens. O meu sangue purifica os corações. O meu Espírito Santo santifica crentes que ainda se preocupam apenas em lavar as mãos, mas que não se preocupam tanto com o seu coração. Mais do que um problema cardíaco, mais do que um transplante de coração, nós precisamos de um coração de carne. E o Antigo Testamento já falava sobre isso. A circuncisão era apenas um sinal daquilo que o Espírito Santo fazia no coração do homem. Deus falava, não circuncidem-se apenas externamente, circuncidem o coração de vocês. E como isso é possível? Apenas por meio da cruz de Cristo, onde ele foi circuncidado em nosso lugar. Levante as suas mãos, entrega o seu coração, pronta e sinceramente a Deus. E veja o quanto o Espírito Santo, por meio da palavra e da boa tradição, vai agir em nossas vidas, nos tornando cada vez mais puros, agradáveis a Deus, porque seremos mais parecidos com Cristo. Vamos orar. Ó Senhor Deus, obrigado pelas palavras de Jesus. Obrigado pela esperança que nós temos nele e somente nele. Livra-nos do farisaísmo, livra-nos da hipocrisia, livra-nos do externalismo, livra-nos da religiosidade, da falsa tradição, da falsa adoração. Que nós creiamos e vivamos por meio da verdadeira religião, a religião do coração. O teu evangelho foi manifestado, ó Deus, e nós cremos, por isso é que falamos, salva nessa noite aqueles que ainda têm um coração de pedra. Só o Senhor pode fazer isso. E em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém.
Cantemos o hino de número 368, o hino de